Olá, seus lindos! Que saudades imensa de vocês. Então, como eu já fiz anteriormente, trago essa semana a leitura de mais uma cartinha com mensagem, com momentos de reflexão para a semana, né? É algo que eu gosto de fazer sempre e aí me deu essa vontade de compartilhar com vocês. Eu até fiz um vídeo no comecinho, né, mostrando a beleza dessas cartas. E o que eu escolhi hoje, eu tenho vários, né, vários tarôs, vários oráculos, e o que eu escolhi hoje é esse daqui, né, o oráculo aqui, as cartinhas da Jamie Sams, que ela fala muito das tradições dos índios norte-americanos, né. E eu sou apaixonada por esse tarô, tanto que as minhas cartinhas elas são plastificadas, né? Que é o cuidado que eu tenho com elas. E aí assim dura mais, eu partilho com todo mundo. Quando estou com os amigos juntos, a gente sempre olha, né? Faz alguma tiragem, alguma coisa assim. E foi muito interessante que para essa nova tiragem, a primeira tiragem que eu fiz foi um outro tarô, foi do Sagrado Feminino, né? E aí veio uma carta muito forte, veio Kali falando sobre o medo. Então foi uma primeira carta de grande impacto. E aí eu aqui humildemente pensei, eu vou escolher, vou fazer do sagrado, do caminho sagrado, né, do xamânico, que eu acho que ele é mais acolhedor, né? Então ele fala das tradições, ele fala dos ritos de passagem, é bem bacana. E aí eu fiz essa tiragem ontem, eu vou até mostrar pra vocês, aqui não deu tempo de eu gravar o vídeo. E aí, pra minha surpresa, eu tirei uma carta mega, a carta mais, acho que a carta mais impactante desse tarô saiu, que é essa daqui, que é a morte do xamã, né? Mas aí aqui é uma morte no sentido de, para os índios norte-americanos, eles falam sempre que, na verdade, a morte é um recomeço, é um novo ciclo, né? É o término de um ciclo para início de um outro ciclo, né? Meio gaga. E aí eu gostaria de ler o que o que fala, né, sobre essa carta. Mas antes de eu ler, coloquei aqui o meu quadro de curumim, já para compartilhar com vocês essa energia, que eu sou apaixonada por tudo que é ensinado, né, pelo povo nativo, pelos índios, esse amor, esse respeito, esse entendimento que estamos todos conectados, né, e essa natureza incrível aonde nos traz tudo que a gente precisa para morar, para comer, para se curar, né? Então, sou muito apaixonada pelo xamanismo. Coloquei aqui a minha camiseta também aqui do lobo, que é um dos meus animais de poder, que eu gosto muito. Depois a gente pode um dia fazer um vídeo falando sobre os animais de poder. Enfim, vamos para a leitura, né? E aí fala assim, a morte do xamã. Avô, peço a morte para as partes de mim que não ouvem, nem falam a verdade, que são cegas demais para ver. Avó, dai-me a luz de novo, com o amor como meu guia, a verdade e a beleza como meu caminho, sem nada a ocultar. Nas tradições nativas, eles falam que o avô é o avô sol. Quando eles falam avô, eles estão se referindo ao sol, ao avô sol. E a avó é a avó lua, né? Então, quando eles colocam aqui nesse poema, é esse o significado, né? E aí ela sempre traz um resumo no final, mas antes ela fala um pouquinho sobre um contexto, e eu quero ler algumas partes, né? Então aqui diz assim, olha, que a ideia de que a morte representa o início de um novo ciclo de vida, né? Quando a gente fala da roda da vida, como cada um de nós, né, possuísse dentro da nossa experiência, dentro do nosso caminhar, como se fosse vários aros dentro da nossa vida. E conforme o nosso caminhar, o nosso aprendizado, nós vamos passando para o próximo aro, como se fosse uma espiral, né? Uma crescente desse caminho, dessa evolução. E aí, para os nativos, esse caminho que é feito é chamado da Boa Estrada Vermelha. Vermelha pela cor da pele, né? Boa Estrada Vermelha.
E aí eles colocam que desde pequenos, né, desde os curumins, de pequenininho, já é ensinado a importância do sem julgamento, né? E aí ela fala que tem uma parte onde ela explica a diferença do xamã, né, e do curador, né? Então ela fala que assim, tem uma diferença. O curador dentro de uma tribo é aquela pessoa que sabe como utilizar as forças da natureza para efetuar uma cura no corpo físico, no corpo mental e no corpo espiritual, né, de outra pessoa. O curador ou o curandeiro, né, ele jamais usa as forças da sombra para efetuar suas curas. E aqui quando ela fala dessas sombras, as sombras nada mais são do que os nossos medos, do que os nossos aprendizados ainda, né? Às vezes os nossos maus hábitos. Então, quando a gente fala aqui de sombra, é tudo que de alguma forma atrapalha. E que, na verdade, as sombras é o caminho que, a partir do momento que eu trabalho essas sombras, que eu curo essas sombras, elas se transformam em dons, né? Em talentos. E aí, então, o que é o xamã? Né? O xamã, ele é um curador que desceu aos seus próprios mundos sombrios, confrontando-se com seus medos mais ocultos e também com os subterrâneos da maldade alheia. Então, olha que forte. O xamã é aquele que, usando, né, vários caminhos, ele vai confrontar os seus medos, ele vai confrontar as suas tristezas, ele vai confrontar as suas dores. E aí, a partir dessas dores, desse confronto, desse entendimento, ele volta. E até mesmo confrontando as dores alheias, as sombras alheias. E a partir desse momento que ele retorna, aí ele se torna esse grande xamã, né? E aí sim, isso lhe traz a capacidade de lidar tanto com as forças das trevas, quanto com as forças da luz. E aí ela vai explicando, é bem interessante depois para quem quiser, se quiserem me pergunte, eu posso colocar depois todo o texto aqui para vocês, né? Mas enfim, é falando da importância de olhar, de se conhecer, de confrontar essas sombras para que você possa se transformar. E aí ela traz uma aplicação, um resumo, né? A carta da morte do xamã veio advertir você de que está processando agora um ciclo de morte ou de finalização. Antes que possa ocorrer um verdadeiro renascimento, você deve verificar quais são os hábitos, os comportamentos ou os relacionamentos ou a parte do ser que estão morrendo e que necessitam assim de maior assistência. Ajude este processo a se realizar, permitindo conscientemente que o velho seja afastado. Deixe que os aspectos obsoletos de sua vida sejam removidos e abra espaço para que o seu próprio ciclo de vida se manifeste. Lembre-se, sempre que você deixe as suas velhas autoimagens morrerem, você estará criando um terreno fértil para semear eventos novos e mais estimulantes em sua vida. Quando se permite que os velhos padrões estabelecidos morram com dignidade, o ciclo de renascimento que se segue estará sempre repleto de novas promessas de crescimento. Então a reflexão é parar para pensar quais são esses comportamentos que você escolhe agora mudar, que chegou a hora de mudar, novos hábitos que você escolhe para poder soltar esses antigos, né, e trazer esse novo ciclo na sua vida. Às vezes até mesmo que ele fala aqui de pessoas, às vezes vocês percebem que tem pessoas que às vezes são negativas, que não trazem crescimento, e aí às vezes é necessário se afastar um pouco, se conectar com pessoas que estejam mais ligadas com a tua essência, com o que você deseja, ou pessoas que te ajudem sempre a pensar no crescimento e na evolução, não é? Parar para pensar quais são esses hábitos que eu estou precisando mudar, será que eu estou precisando melhorar a minha alimentação, será que eu estou precisando fazer um exercício para cuidar melhor desse templo, que é o nosso corpo, que é através desse corpo que eu consigo estar nesse planeta e interagir com o outro, não é? Então essa é a minha reflexão da semana e que eu compartilho com vocês.
quem sabe não ajuda a parar um pouquinho para prestar atenção e acolher esse novo ciclo agora, acolher esse novo momento, né? Talvez hora de fazer uma limpeza no seu armário, uma limpeza na tua casa, renovar alguma coisa. Abra espaço para o novo, abra espaço para esse lugar, para esse lugar de novos talentos, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui suas mensagens, façam perguntas, dúvidas. Adoro quando vocês deixam comentários. Se quiserem, compartilhem com outras pessoas. Às vezes, esse momento de parada para reflexão ajude de alguma forma a despertar algo, não é? Então, beijos no coração e até a próxima.